Sem sombra de dúvidas, a parte mais onerosa, a parte mais cara do georreferenciamento é a ida a campo. Então, nesse momento, no planejamento, você não pode errar. O que eu vou mostrar para vocês aqui hoje nessa aula é como que eu organizo as minhas idas a campo, simplesmente utilizando o QGIS e um aplicativo no celular chamado Avenza Maps. No QGIS, eu vou adicionar as informações de interesse para aquele serviço. Vou fazer um serviço de georreferenciamento, o que eu vou colocar? A base de dados do CIGEF, para eu saber se o vizinho tem gel. Vou adicionar as bases de dados de CAR, para saber, o vizinho não tem gel, mas e o CAR dele? Onde é que começa, onde é que termina esse imóvel? Se tem gel, vou lá no CIGEF, baixo a nomenclatura dos vértices, coloco aqui no QGIS para quê? Porque depois, quando eu tiver a campo, antes de chegar no vértice, eu já sei a nomenclatura dele. Facilita e muito a parte de execução do serviço a campo e, já disse aqui já, é a parte mais onerosa dessa prestação de serviço. Imagina você, vamos citar aqui alguns erros e eu vou mostrar para vocês no próprio QGIS, aqui na base de dados do CIGEF, erros que é identificado por imagem de satélite no serviço de georreferenciamento. Imagina você ter que voltar alguns quilômetros, perder meio dia ou um dia para refazer um serviço. Está perdendo tempo e tempo é igual a dinheiro. Imagina você descobrir, depois de ter certificado uma área, que a poligonal certificada está errada, você vai ter que pedir um cancelamento. Se tudo der certo para cancelar uma área no CIGEF, é 2 meses. Nesse período, talvez você já pegou carta de confrontante, você vai ter que voltar do zero, está perdendo tempo e dinheiro novamente. Imagina você ser o responsável por uma compra e venda, onde a pessoa vai pagar os hectares que você medir. Depois que fechou a negociação, a pessoa descobrir que a medida ficou errada, ou ela pagou a mais e está levando terra a menos, ou ela pagou a menos e está levando terra a mais. Aqui, ó, estamos com o QGIS aberto, vamos lá para os exemplos práticos disso que eu estou falando para vocês. Eu tenho aqui, próximo da cidade, já mapeado uma área que a certificação dela está errada. Vou dar um zoom aqui nessa área. Observa aqui, a olho nu, onde que passa a cerca? Aqui. O gel desse imóvel aqui, ó, 60 metros de distância. Veja bem, onde é que ele está aqui. Ó. E o limite entre os dois imóveis é aqui, ó, nessa cerca. Encerra no final dessa vegetação nativa aqui. Então, aqui está um imóvel que está georreferenciado, certificado, georreferenciado, certificado e averbado em registro. Esse imóvel aqui vai ser cancelado, o pedido de cancelamento dele já está pronto, vai ser executado essa semana. Vou mostrar para vocês aqui outro exemplo, que também está de responsabilidade minha. Está vendo esse imóvel todo aqui? Ele é composto por várias matrículas e no total ele vai ter aí aproximadamente 1.000 hectares. Quando que esse GEL vai ser averbado? Nunca, nunca. Por quê? Porque cada certificação no CIGEF, no registro de imóveis desse município em específico, a exigência é cada matrícula tem que ter a sua certificação individualizada. O que esse engenheiro aqui fez? Certificou uma única poligonal, somando 5, 6 matrículas. Está vendo o quanto é fácil identificar erros? E todos esses erros identificados, se você domina isso, se você tem esse conhecimento de como resolver essa problemática, cada erro identificado é igual um orçamento passado. Vou levar para vocês aqui em outra área, ó, essa área aqui. Eu tirei uma licença para limpeza de pastagem. Quando eu fui analisar o CAR, eu percebi que a poligonal georreferenciada estava quase que 90 metros do limite da cerca. Provavelmente, o que aconteceu aqui? Esse imóvel ele tem um marco aqui embaixo e no certificar, talvez esse marco não foi considerado. Por isso, essa poligonal ficou errada. Outro fator aqui, ó, vou adicionar as bases de dados de estrada. Essa poligonal certificada, ela não contempla essa rodovia estadual.
o que é um erro. Você não pode somar dentro o perímetro de um imóvel a rodagem e a faixa de domínio. Esse imóvel aqui ele deve ser cancelado e o produto final dele vai ser composto por duas matrículas, uma de cada lado da referida estrada. Vamos para a nossa parte prática aqui agora. Vou fazer com vocês duas cadernetas de campo, de duas áreas que eu vou visitar agora nessa semana. Uma é executar um georreferenciamento e a outra é uma visita da parte ambiental. Tem que visitar uma área lá que foi desmatada e embargada. Vamos lá, vamos fazer aqui a nossa caderneta de campo. A primeira é a área a ser georreferenciada. Ela fica aqui nessa região. Deixa eu adicionar primeiro as bases de dados de CAR para eu localizar a área que eu tenho que executar esse levantamento. É essa área aqui, ó. Nós vamos fazer o levantamento dela. Já conferi, a documentação já é um imóvel composto de uma matrícula, então eu não tenho que me preocupar em colocar vértices de divisão de matrícula do meu cliente. Tenho que me preocupar com as divisões de matrícula dos vizinhos. Informação que eu tenho aqui é um imóvel, outro, aqui vai ser um imóvel com 4 confrontantes. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar nas bases de dados. Já adicionei a de CAR, que eu me localizei. Primeiro eu vou marcar a área que eu vou executar o levantamento. Nesse momento aqui agora, eu não tenho preocupação de estar desenhando uma poligonal, ver exatamente onde é que é a área. Não, eu só quero me atentar a o local que eu vou executar esse serviço. Não tem todo o preciosismo dele estar bem próximo da realidade aqui, não. Demarquei ele, vou remover a base de dados estadual, vou adicionar uma base de dados de CAR federal. Observa que no primeiro estadual esse imóvel aqui não estava, né? Vou adicionar a base de dados do CIGEF. Eu vou adicionar nessas bases de dados de CAR para eu ter noção de quantidade de vizinhos. Quantos vizinhos são, quantas cartas de confrontante que eu vou ter que pegar, que para muitos é uma tortura e para muitos é uma possibilidade muito grande, que é no momento da carta de confrontante que você tem a atenção de um vizinho que talvez não tenha georreferenciamento. Agora, o que eu faço aqui? Eu gosto muito de, antes de chegar no vértice, já saber a nomenclatura dele. Então, sempre quando eu vou fazer uma caderneta de campo, eu adiciono no QGIS aqui as informações dos vértices do imóvel vizinho. Como que eu faço isso? Vamos selecionar um desses imóveis aqui, ó, esse primeiro. Imóvel georreferenciado, a área ainda não foi registrada em cartório, foi certificada no ano de 2019. Vamos lá, vamos copiar aqui o valor do atributo, que é o código da parcela. Vamos lá no QGIS, vou colar aqui o código da parcela e vamos fazer o download Fazenda Santa Helena dos vértices, em Shapefile dos vértices. Vamos aqui, Santa Helena. Agora vamos lá no QGIS e vamos importar o que acabamos de baixar do CIGEF. Pronto, aqui eu já tenho os vértices dessa certificação. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma configurada aqui para não me atrapalhar a campo, porque lembrando, vamos adicionar todas as nossas informações de interesse no QGIS e salvar um PDF. Então lá a campo eu não vou ter como trabalhar a escala, é só zoom, é como se fosse uma foto georreferenciada que eu vou estar andando a campo e eu vou ter a precisão de alguns metros, 3, 4 metros ali nas comparações que eu já fiz, das informações que estão à volta da minha pessoa. Então, se eu não tiver nesse momento o cuidado de modificar o tamanho da escala aqui, quando eu chegar a campo e eu der um zoom nesse marco, eu vou ter na palma da minha mão, ali no Avenza Maps, uma imagem de um marco gigantesco. Ele vai me atrapalhar, vai mais me atrapalhar do que me ajudar. Então, por isso é que eu já deixo ele do menor tamanho possível aqui, só para eu identificá-lo. E a informação mais importante que eu preciso aqui agora é a nomenclatura dele.
Botão direito, rótulos, rótulos individuais, e aqui eu quero a nomenclatura do vértice. Vamos lá, é assim que eu vou a campo. Vou para campo com a minha área de interesse identificada, todos os vizinhos identificados. Aqui eu já joguei a base de dados de estrada e não tem nenhuma estrada municipal, estadual, é o último imóvel, né? Logo aqui embaixo eu já tenho um córrego já. É assim, vamos fechar aqui logo a linha de raciocínio, depois, com mais cuidado, né, com mais cautela e com mais tempo, eu vou adicionar aqui também os vértices desses outros vizinhos. Então, veja bem, eu estava falando de planejar para não executar errado. Esse campo que eu vou executar essa semana, eu já vou com a identificação aqui de vértice de 60% dele. O que eu vou fazer aqui nessa maior distância? Deixa eu ver que distância que dá isso daqui. Daqui até lá no Rio vai dar aí 2,3 km. Então, provavelmente, eu vou tirar uma coordenada aqui e outra aqui. Para quê? Para que eu tenha a possibilidade, depois de ligar uma linha reta do primeiro marco até o último e comparar se essa cerca está alinhada ou não. Essa linha reta passando numa distância de 3, 4 metros aqui, ó, eu vou utilizar esses P na minha certificação para que a minha área esteja o mais próximo da realidade possível. Se a cerca tem algum tipo de desalinhamento, é nesses pontos que eu tiro no percorrer dela que eu amenizo esse erro, né, no quantitativo de áreas. Vamos lá. Agora, vamos montar o nosso PDF. A primeira dica que eu vou dar para vocês é aqui. Deixa eu abrir primeiro um layout de impressão aqui. Novo layout de impressão. Essa aqui é a área do Wilson. Eu vou marcar campo. Botão direito. Por padrão, o QGIS já me abre aqui ó, essa imagem, uma folha A4, né, botão direito aqui, e propriedades da página. Uma folha A4 e paisagem. Como que eu decido o formato da minha folha? Pelo formato do meu imóvel. Veja bem que esse imóvel aqui está muito mais próximo de um retrato do que de uma paisagem. Deixa eu desenhar aqui na tela. Vou tirar a base de dados do CIGEF. Deixa eu desenhar aqui na tela o que seria uma folha aproximadamente em, em paisagem. Seria isso aqui, que o meu desenho estaria flutuando nesse tanto de espaço. Agora, se eu desenhar uma folha A4, ou que seja A3, mais no formato de retrato. Então, é a configuração do meu polígono que vai decidir a orientação da minha página. O que eu vou fazer? A4 não, eu preciso aqui de uma A3. Lembrando que você não vai imprimir absolutamente nada. Esse aqui você vai abrir no Avenza Maps. Eu só estou aumentando o tamanho da página aqui para não prejudicar um pouco a minha escala. E é assim que eu vou trabalhar nessa, num A3 e numa orientação retrato. Vamos adicionar aqui o nosso mapa. Vamos jogar ele para a tela aqui para trabalhar na escala. Escala é regra, você aumenta o número da escala, você diminui o desenho. Aí, então, se você quer aumentar o desenho, você tem que diminuir o número da escala. Aqui está com 23.360. 10.000. Ainda ficou grande ainda, dá para diminuir isso mais um pouco aqui. 8.000. Agora ficou num tamanho bom já, né? Vou jogar aqui no 1 para 1. Ó, tá vendo? Já consigo identificar tudo. Eu vou modificar aqui esse vértice, porque eu acho que eu diminuí ele, ele foi menor. Vou colocar aqui no tamanho 2. Aplicar, ok. Deixa eu atualizar. Pronto. Ficou bacana. Aí aqui agora eu venho aqui adicionando as informações que eu quero levar para campo. Eu quero saber onde é que começa, onde é que termina esse imóvel, o curso d'água que tem aqui, os vértices. Ó, tem um vértice aqui no meio, vou conferir. Nesse levantamento, observa que eu vou executar, eu vou implantar um vértice aqui no final, ó, chegando no curso d'água. O curso d'água não navegável, eu vou descer ele, o sentido dele é daqui para cá. Então, o que eu vou fazer aqui? Já vou planejar a minha ida a campo já. Eu vou iniciar fazendo o levantamento desses vértices aqui, que está mais próximo da casa.
Depois eu vou voltar na casa e vou descer com o marco, conferindo esses outros vértices e descer o curso d'água. Esse marco que eu vou descer com ele, eu vou implantar ele aqui no final. A volta, provavelmente eu desço até aqui, venho para um local mais limpo, tiro um ponto aqui, outro aqui e está finalizado esse serviço. Então, veja bem, nesse levantamento eu vou implantar um marco, vou tirar 2 pontos aqui para ver sobre o alinhamento da cerca e vou conferir uma dezena de marcos que já está lá a campo implantado. Então veja bem a importância de um planejamento. Depois que você já montou aqui toda a sua linha de raciocínio, já adicionou nessa planta já as informações que você vai querer, você vai exportar isso aqui em PDF. E aqui no PDF, anexar informações de georreferência. Essa parte aqui tem que estar marcada. Por quê? Porque é um PDF georreferenciado. Quando você abrir ele no Avenza, ele já vai pegar as coordenadas aqui. Você vai ver aqui embaixo, conforme você passa o seu dedo na tela, muda as coordenadas embaixo e te aparece até o fuso. Ele lhe dá ela em UTM. Pronto, aqui eu já tenho o nosso primeiro roteiro, né? Nossa primeira caderneta de campo já pronta. E é exatamente assim que vai aparecer no telefone. Aquilo que eu expliquei para vocês sobre escala é se eu lá a campo estourar no zoom, olha, às vezes eu estou aqui embaixo dessa árvore e ela me atrapalha um pouco sei lá, qualquer outra informação que você queira. Mas conforme você vai caminhando a campo, você vai passando e identificando marco por marco, e quando chega lá, você tem a possibilidade de comparar. Eu estou em cima do marco 4491, a plaquinha que está aqui é a 4491, registro fotográfico também com um outro aplicativo, que é o Timestamp, para quando você fizer o seu laudo técnico, você adicionar suas fotos com georreferência. O engenheiro que fez esse gel colocou um marco aqui, e aqui em linha reta, essa nomenclatura que está do lado de cá, tudo se refere aos outros marcos que está lá, que nem confronta mais com a nossa área de interesse. Então, chegando ao curso d'água, eu vou identificar esse marco, o 4464. Desse eu vou descer o córrego não navegável, conferindo, porque aqui aos fundos é um assentamento e ele já está georreferenciado. Então, eu vou conferir aqui se quem fez o georreferenciamento dessa área realmente respeitou aqui o eixo desse córrego não navegável. Lembrando, córrego navegável, limite a sua área termina ali no barranco, quando começa a água, e um córrego não navegável, o limite é o eixo do não navegável. Então, no eixo desse córrego, para a direita é de um vizinho, para a esquerda é de outro. Agora, vou mostrar outra coisa interessante aqui para vocês também. Onde é que eu vou colocar a base nesse imóvel? O que eu vou fazer aqui? Eu já tenho aqui esse Shapefy, que é a nossa área de interesse. Eu vou exportar ele em KML e abrir ele no Google Earth para ver a declividade desse terreno. Então, vamos lá. Vou selecionar aqui essa nossa feição, botão direito em cima da camada, exportar, guardar elementos selecionados como. Vou colocar aqui, ó, Wilson, só para facilitar nós achar lá, Wilson base. Onde é que eu vou localizar essa base? Pode ficar aqui em downloads mesmo, KML, salvar, ok. Não precisa adicionar aqui no QGIS não. Eu vou lá agora e vou abrir ela no Google. Vamos lá na nossa área de interesse. Ó, aqui, observando a declividade, você não consegue observar quase que nada porque a configuração desse Google aqui está errada. Vamos lá de novo. Já pela 10ª vez eu vou te ensinar isso daqui. Habilita-se terreno aqui nas camadas, aqui embaixo, aqui em terreno. Vai lá em ferramentas, opções, ampliar elevação. Aqui talvez assim que você instalar o seu Google, ele venha com essa configuração padrão aqui, ó. Coloque no número 3. Antes de fazer isso, eu vou te mostrar a representatividade que está no momento desse relevo. Quase que uma mesa, né? 100% plano. E não é assim a realidade. Por óbvio, não é assim a realidade. Vamos lá, opções.
E aqui eu vou colocar o nível máximo, que é o número 3. Aplicar, ok. Você já percebeu já a diferença, não é certo? Deixa eu só isso. Deixa eu só lhe mostrar agora o que que você vai encontrar a campo. Então aqui já fica uma dica já sobre orçamento. Às vezes você não tem esse cuidado de analisar o relevo de uma área antes e passa o valor errado. Você não sabe o que que você vai encontrar lá a campo. Você não sabe a quantidade de tempo que você vai demorar para executar esse serviço. E é isso daqui que você vai encontrar lá. O Google Earth configurado no número 3 ele está muito mais próximo da realidade do que ele configurado no 0,01. Então fica a dica aí. O georreferenciamento você não cobra por hectare, você cobra por nível de dificuldade. Tempo de serviço, tempo é dinheiro. Prestar serviço é vender tempo. Então, atente-se a isso. Sempre que possível, confira antes o relevo, antes de você traçar a sua rota a campo, certo? Agora vamos montar a outra caderneta de campo da nossa visita ambiental. Essa está por aqui. Deixa eu adicionar o gel que eu sei onde é que ela está. Ela é essa área aqui. Importante. Georreferenciamento certificado no CIGEF. Deixa eu tirar isso daqui. É aqui informação. Vamos visitar uma área que está certificada desde 2018 e nunca foi averbado esse gel. Por quê? Joguei a base de dados de estradas, está vendo que essas matrículas, todas essas matrículas aqui, elas são seccionadas por uma estrada municipal. Então, por óbvio, do jeito que está certificado no CIGEF, esse imóvel nunca vai ter o seu registro em cartório, porque exigência cartorária não se deve contemplar a área de estrada dentro da poligonal certificada. Ou seja, esse imóvel aqui, eu vou fazer uma visita para ele para ver a parte ambiental. Vou visitar uma área lá que está embargada, se vai ou se não vai fazer o PRA. Mas, por óbvio, isso aqui vai ser passado para o produtor rural e eu vou dizer para ele, sabe quando é que você vai ter o seu georreferenciamento finalizado, averbado, do jeito que está? Nunca, nunca. Aqui, outro detalhe também. Existe 3 formas de ganhar dinheiro com documentação rural: fazendo do zero, retificando ou analisando. Nesse caso em específico, eu tenho 2 possibilidades de orçamento para passar para esse produtor. Digamos que ele já pagou lá 10, 15, 20, 30 mil, não sei, para fazer esse gel. Desde 2018 nunca foi feito. Se você chegar agora com um orçamento do mesmo calibre, eu faço isso aí por 30 mil. Dificilmente ele vai fechar contigo, porque ele já pagou 30 mil para executar esse serviço. Agora, se você chegar com um orçamento de 10 a 15, não para fazer, para acompanhar esse serviço e analisar o que deve ser feito, a sua chance de fechar é gigantesca. Por quê? O produtor ele não tem a mínima noção de como que é o serviço de regularização, o que é cancelar no CIGEF, o que é coordenada. Ele não tem essa mínima noção. Você cobraria para orientá-lo, pegar a nota devolutiva do outro engenheiro, estudar essa nota devolutiva e explicar para ele por que, que o gel dele está parado até hoje. Aconteceu isso, isso e isso. Como que resolve? Fazendo isso, isso e isso. Se você é engenheiro e abre mão desse filão de mercado, que é corrigir o que já está sendo feito, aconselho a rever essa decisão, porque advogados faz isso o tempo todo. Provavelmente, se esse produtor rural que sentar na mesa de um advogado que sabe sobre regularização fundiária, outro detalhe, você observa que no nosso grupo lá tem uma grande quantidade de advogados. Ele não precisa executar a parte técnica de engenharia, mas é interessantíssimo ele saber como que ela é executada. Vamos trazer aqui numa linha de raciocínio esse produtor rural sentado na mesa de um advogado, ele identifica tudo isso analisando aqui no QGIS, dando 3, 4 cliques, você já consegue ver isso, ou então o produtor rural chega nele com a nota devolutiva, um advogado, sabendo a parte técnica, falou assim, olha,
O que o cartório está exigindo aqui? Que seja removida a parte da estrada de dentro dessa poligonal. O advogado que já sabe, já está atento nos trâmites de regularização, está certificado errado. Vai ter que cancelar. É 2, 3 meses para cancelar isso no CIGEF. Depois que cancelar, o engenheiro tem que voltar lá e fazer o levantamento da estrada. Depois que ele fizer o levantamento da estrada, depois que ele cancelar, é aí que ele vai certificar. Provavelmente ele vai ter que pegar as cartas de confrontante tudo de novo, porque vai mudar alguma coisinha ali no memorial, algum ângulo, alguma casa depois da vírgula, assim, ele vai ter que pegar as assinaturas tudo de novo. Então, esse processo aqui, se eu for pegar esse processo, você não pega ele do zero. Tem que pegar ele, você vai pegar ele do menos 10 para executar. Agora, para acompanhar, produtor, ó, com tantos R$ 1.000 aí, com tanto salário, vamos fechar aí 8 meses aí, um salário por mês, e eu acompanho esse processo para ti. Te explico onde é que está parado e o que, que você tem que cobrar do seu engenheiro. Se você, engenheiro, não quiser fazer isso por causa, eu vou, aí um colega meu pode achar ruim, você está deixando o mercado para advogado. E advogado, atente-se que aqui é um filão muito, mas muito bom mesmo. Mas sobre esse imóvel não era absolutamente nada disso que eu tinha que falar com vocês. Eu vou visitar esse imóvel, vou voltar aqui às bases de dados do CIGEF, vou tirar as estradas, eu vou visitar esse imóvel para ver isso daqui, ó. Ela tem alguns polígonos de embargo e eu tenho que visitar essa área aqui. Isso aqui é tudo polígono de embargo. Deixa eu tirar o selecionar dessa parcela para ele ficar em coloração diferente. Eu tenho que visitar essas duas parcelas aqui que o Ministério Público está pedindo que seja aberto um PRA, um Programa de Recuperação de Área Degradada. Vou adicionar aqui hidrografias e agora é essa informação que eu vou levar a campo. Agora eu estou analisando a parte ambiental, pouco me importa quantos vizinhos que ele tem, eu quero ver a parte ambiental, que eu vou andar lá a campo, com a minha caderneta de campo, e ver se o embargo está a 30 metros do curso d'água, se existe o curso d'água, se não existe, se é água corrente, se é área brejosa. Eu vou levantar informações ambientais nessa área agora lá. Outro detalhe que eu tenho que adicionar aqui também é área consolidada. O que esse imóvel tem área consolidada? Os embargos aqui estão fora de área consolidada, certo? Vamos lá. Para despoluir um pouco a minha tela agora, eu vou exportar só as minhas 3 matrículas de interesse aqui, que são as matrículas referente à área que eu vou estudar lá a campo. É esse imóvel aqui. Removi o que tinha do CIGEF e adicionei a base de dados de CAR. É esse imóvel e ele é composto por 1, 2, 3 matrículas aqui. Vou remover base de dados de CAR agora. Vou habilitar a edição do CIGEF e agora eu vou exportar esses 3 shapefiles aqui. Ó. Botão direito, vamos exportar. Elemento selecionado como, pode ser em KML mesmo, não tem. Vamos lá. Esse daqui é do Hélio. Ok, Sirgas 2000, ok. Agora sim eu quero adicionar nessa camada o que eu acabei de exportar, porque eu vou remover agora todas essas linhas aí do CIGEF, pouco me importa a parte fundiária agora, só quero saber onde é que eu vou estar andando. E agora eu vou mudar aqui a simbologia, posso deixar ela exatamente igual estava a do CIGEF, né? Mas sem aquela contaminação de linhas e polígonos de vizinhos lá. Ela que é um pouco maior, aplicar. Ok, pronto. Vou adicionar hidrografia, eu preciso saber da hidrografia dessa área e vou adicionar aqui também a área consolidada. Aí veja bem, eu vou visitar essa área, eu posso fazer duas cadernetas de campo para a mesma área. Observa que com que eu adicionei D, área consolidada, que é essa mancha rosa, mais o que está em azul, que é a parte de hidrografia, ficou bem contaminada aqui, ficou bem poluído. Então eu prefiro andar a campo com essa caderneta de campo e quando eu estiver lá e eu precisar de informação de área consolidada, eu simplesmente saio desse PDF que vocês estão vendo na tela e abro o que tem de área consolidada.
Coloco o de área consolidada, aí o que eu faço? Eu removo o de hidrografia. Vou salvar aqui 2 PDF. Vamos lá, o primeiro de hidrografia, eu tenho que visitar essa área aqui em cima. Aqui. Vamos lá no nosso compositor de impressão. Esse aqui é o este campo que eu fazer do L. Observa que agora o formato do nosso polígono ele já está mais próximo de uma paisagem do que de retrato, certo? Então eu vou manter a orientação em paisagem mesmo, vou trabalhar com uma folha A3 e vou adicionar aqui a nossa área de interesse. Essa área, a escala até que não ficou ruim, mas eu vou ampliar ela um pouquinho mais aqui, aquela 15.000. Pronto, vou trabalhar com ela, nessa escala de 15.000. Eu vou salvar aqui esse PDF, eu vou renomear ele aqui, eu vou colocar hidrografia, porque eu vou salvar 2. Lá em cima, informações geográficas, deixa a caixinha marcada, porque senão não vai adiantar nada. Agora eu já vou voltar aqui no QGIS, vou tirar a informação de hidrografia e vou adicionar de área consolidada. O que eu faço? Agora eu vou voltar no meu layout de impressão, que já exportou aqui ele, e é essa informação que eu vou ter a campo. Aí que a campo eu posso caprichar no zoom, na hora que eu estiver andando lá, percorrendo essa estrada, que eu vou ter onde está a poligonal embargada. E no Avenza, quando você está andando a campo, ele marca onde é que você está andando. Geralmente fica uma bolinha azul. Você vai caminhando com um erro ali de 4, 3 metros. Mas comparado com o GPS de navegação de mão, que você não tem informação de base, de referência nenhuma, nem se compara. Esquece tudo que você está usando para ir para campo hoje, utilize só o QGIS, PDF, com informações geoespaciais e o Avenza. Só isso. Agora, o que eu fiz? Tirei hidrografia, coloquei base de dados de área consolidada. Vamos imprimir agora a mesma planta, na mesma escala, com as mesmas informações. Só vamos tirar aqui agora a hidrografia e colocar a consolidada. Já fiz isso lá no QGIS, só vou atualizar aqui agora o nosso layout de impressão. Botão direito, e agora esse daqui é o de consolidado. Bem, os nossos roteiros desse campo já estão prontos já. Mas o que eu quero explicar para vocês é as infinitas possibilidades que tem na prestação de serviço para produtor rural. Você não deve se pegar única e exclusivamente em georreferenciamento. Essa semana nós vamos fazer visita da parte ambiental, da parte fundiária, demarcar lote, alinhamento de cerca. Um exemplo que eu quero dar para vocês aqui, ó, se você tem uma área dessa, uma área rural, seja agricultura ou pecuária, o produtor ele tem uma grande dificuldade de saber a seguinte informação, principalmente pecuária. Qual é a quantidade mais aproximada possível que eu tenho de pasto no talhão X? Ele tem essa dificuldade de saber e você consegue, através do QGIS, quantificar. Se você consegue quantificar, por que que você não oferece para o seu cliente a possibilidade de fazer o que nós fizemos hoje aqui nessa aula e disponibilizar para ele? É instalar o Avenza no celular dele, é você fazer as bases de dados do imóvel dele, onde é que tem curso d'água, onde é que é a APP, onde é que é a área produtiva, esse talhão aqui tem quantos hectares? É você fazer isso no PDF e disponibilizar para o produtor rural essa informação que ele vai utilizar andando lá a campo. Ele vai andar em determinado talhão, vai olhar lá no celular dele, ó, esse talhão aqui, ele tem 10 hectares só de pasto. É muito simples você fazer isso no QGIS, você subtrair a parte de vegetação nativa. Esse talhão aqui que ele está andando tem 10 hectares de pasto, aí ele vai no outro que tem 15. Você auxilia ele a organizar a sua cadeia
produtiva. Isso é um diferencial que eu não vejo quase ninguém fazendo. E um produtor não vai te chegar e vai te pedir isso, porque ele nem sabe se isso existe. Ele nem, muitas das vezes, quando nós trabalhamos com documentação rural, um produtor ele nem sabe que o problema existe. Ele está preocupado é se vai chover, se não vai, se subiu a arroba, se não subiu, se o frigorífico está pagando com 30 dias ou é à vista. Essa é a preocupação dele. Então, cabe a você, prestador de serviço, identificar esses filão de mercado e assinar contrato.